Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vão as coisas? O pessoal tá animado para o nosso assunto de hoje? Então hoje nós vamos falar a respeito da expressão verbal, né? Versus a expressão corporal, né? Que são coisas que, por incrível que pareça, não deixam de ser expressões, mas não são coisas totalmente diferentes, não é verdade? Então, eu vou colocar para vocês hoje, já estou preparando aqui, né, inicialmente o meu retorno. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas têm confundido, né? Têm feito algumas confusões a respeito do se você fala com o seu cachorro de uma forma verbal ou se você simplesmente contrata um especialista para que ele possa fazer com que o seu cachorro consiga te entender a princípio, né? Verbalmente. Como eu falei, estou só preparando aqui o meu questão aqui do meu retorno. Então, assim, beleza. Então, assim, uma das coisas que as pessoas elas acabam se esquecendo quando se fala a respeito de se expressar, né? É onde acontecem alguns pecados, podemos dizer assim, quando você faz, isso eu estou fazendo uma comparação, tá? Quando você faz uma entrevista para uma empresa, para entrar numa empresa. Então, às vezes, você está conversando ali com um psicólogo, o psicólogo está só te olhando. Às vezes, antes até de você entrar na sala, algumas empresas elas estão adotando microcâmeras para ficar olhando ali se você tá à vontade, se você tá inquieto, né? Então, acontece desses pequenos problemas, né? Que às vezes você tá inquieto, você tá ali, ó, não para, e tá naquele negócio, né? Será que poxa, tá demorando muito, tô nervoso, tô chateado, tô não sei o que, eu tenho coisa para fazer, e eles estão enrolando. Só que com os cães, nós não conseguimos, podemos dizer assim, enganá-los no que se diz respeito à expressão. Nós podemos confundi-los quando nós falamos uma coisa, mas o nosso corpo diz outra. Então, eles, obviamente, por uma questão de natureza, eles vão se atentar para o que o nosso corpo está falando. Não é verdade? Então, não adianta, por exemplo, no caso, você vai ali, voltando ali à questão da entrevista. Você está irritado, você já está no seu limite, você está reclamando com o pessoal que está ali, com você, né, com os outros candidatos, e está chateado, não sei o quê. Quando você entra lá, você faz aquela cara de boa tarde, tudo bem? Não adianta. O psicólogo sabe o que se passa. Entendeu? Mesmo que essa empresa que está fazendo a sua entrevista ela não tenha essa câmera, mas o psicólogo ele vai fazer uma leitura, né? Existem cursos para isso, inclusive, né? E então, muitas vezes a gente quer expressar algo para o cachorro com o rosto e o corpo, a gente esquece. Então, por exemplo, vou colocar
para vocês o nosso primeiro slide hoje, as expressões mais simples do humano, né, e dos cães. Então, o humano, você tem ali a raiva, você tem a tristeza, você tem o medo, você tem a alegria, não é verdade? Você tem ali uma expressão que a gente mais conhece, né? O nojo. Nojo. Só que, em comparação, não adianta você querer fazer, por exemplo, chegar para o cachorro, por exemplo, a pessoa que pisa no cocô do cachorro. Ai, que nojo! Quando fala em cocô de cachorro, ai! Você vai catar ali o cocô, vou falar uma coisa nojentinha aqui, mas faz parte. Você vai catar o cocô do cachorro, o saco tá furado, você encosta no cocô. Se for eu, né, como eu já trabalho com isso há bastante tempo, eu tomo lá os medicamentos que todo mundo que mexe com cães tem que tomar, né? Remédio de verme, esse negócio todo. Ah, tá, sujou a mão, tá, beleza, eu vou lá. Mas eu cato, continuo catando, e depois eu lavo a mão, obviamente, higienizo com álcool, tudo direitinho. Mas, minha cara é de paisagem. Ah, tá. Botei a mão no cocô do cachorro, tá, beleza. Outras pessoas já, que nojo, que coisa horrível. Ah, beleza. Só que, muitas vezes, você quer colocar para o seu cachorro algo que você quer que, entre aspas, ele entenda verbalmente, mas você esquece que o seu corpo está falando coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, tem muita gente que reclama que o cachorro pula em cima. Mas tem gente que gosta que o cachorro pule em cima, acha que aquilo ali é felicidade, tá? Beleza. Beleza, respeito, tranquilo. Mas tem gente que fica assim, ai, não pula não, não pula não, ai. Isso é gesto. Você está falando uma coisa e o seu corpo está dizendo outra para o cachorro. Então, como eles não entendem a nossa linguagem falada, até que a ciência prove o contrário, eles não entendem a nossa linguagem falada, mas eles entendem a nossa expressão corporal. Então, a expressão corporal dos cães, elas são muito simples, são muito fáceis de se entender. Entendeu? Quando você se dedica ali, você estuda um pouquinho, o mínimo que seja, você consegue entender. A penúltima live, falei a respeito, né? Mas assim, você olhando direitinho o seu cachorro, estudando ele, você aprende o que ele quer falar com o corpinho dele. Quando ele tá legal, quando ele não tá legal. Né? Só que o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo, não vou deixar bem claro aqui, não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou falando de uma linguagem técnica, certo? As pessoas, infelizmente, elas estão começando por uma questão, eu não sei, só por uma questão de brincadeira, né? Ou por uma questão de realmente querer humanizar os cães, né? Antigamente os cães eram melhores amigos do homem. Hoje os cães fazem parte da família, os donos se tornaram tutores. Então isso ficou complicado na cabeça do humano. Só que está piorando, porque alguns humanos estão brincando com a expressão corporal dos cães. E isso acaba, sem querer, confundindo eles mesmos. Então, por exemplo, essa imagem do lado
nós temos aí algumas expressões corporais dos cães. O primeiro está em alerta, o segundo está brincando, está excitado, o terceiro, ele está normal. O quarto, provavelmente, ele está se preparando para dar uma arrancada para fazer alguma coisa, pular alguma coisa. O nosso quinto cão, que está de cabeça baixa e com o rabo em pé, provavelmente ele está caçando alguma coisa que está enterrado. E o terceiro, e o sexto, perdão, ele está em alerta. Simples. Ah, Anderson, mas é simples para você que já lida com isso. Não. Se você, volto a dizer, se você estudar um pouquinho que seja, você vai conseguir interpretar o que eles estão falando fisicamente. Mas, volto a dizer, infelizmente hoje, algumas pessoas estão humanizando tantos cães que elas estão se confundindo e achando que estão confundindo eles. Ah, não, meu cachorro é igual aquela brincadeira que eu falei há pouco tempo sobre aquele rapaz que apareceu nesses videozinhos rápidos de WhatsApp, onde ele pegava o cachorro, né? Ali era se eu não me engano, era um pincher. Não lembro exatamente a feição do cachorro agora, mas assim, ele pegava o cachorro, mão na parede, botava o bichinho ali contra a parede, com as patinhas ali, todo esticado assim na parede, fingindo que está revistando o cachorro. A voz dele, a voz dele, o que ele está pronunciando, as palavras que ele está pronunciando não está fazendo a menor diferença na cabeça do cachorro. O que está fazendo diferença ali para aquele cachorro, que eu particularmente, eu acho uma brincadeira de mau gosto, tá? É engraçado para quem não sabe o lado do cachorro. Vê ali a cena como geral, mas não entende do lado do cachorro, o lado verdadeiro do lado do cachorro. Então, o que mais está fazendo efeito ali não são as palavras. Encosta aí, mão na parede, abre a perna, nada disso. O que está fazendo mais efeito ali para aquele cachorro é a entonação da voz. Ali ele está abordando o cachorro como uma ordem. Encosta aí! Ele não está falando encosta, abre a perna, vai para a parede. Não, ele está impondo a voz. Então, muitas vezes, os cães eles se sentem acuados e podemos dizer assim, ameaçados, melhor dizendo, por conta da entonação da voz. Só que dependendo da entonação da voz, algumas raças e alguns cães, eles podem se sentir ameaçados e tentar se defender. Aí a coisa começa a ficar complicada. Então, temos que ter muito cuidado. Opa, Carlos, um grande abraço, seja bem-vindo. Mada também, grande abraço. Então, sim, muitas vezes, se eu, por exemplo, chegar para o meu Rottweiler, né, aquele que eu, infelizmente, não posso treiná-lo por conta de um probleminha que ele tem de saúde, mas a gente vai descobrir o que é afinal, né? Já gastamos uma grana violenta, mas ninguém descobre, mas nós vamos descobrir, né? E assim, se eu chegar para ele e disser assim para ele, sai, ele vai olhar para minha cara. É uma coisa muito sutil. Sai, eu estou tentando me comunicar com ele, mas como sem perceber, isso é uma maneira humana, né? Nós somos humanos, nós nos comunicamos verbalmente, fisicamente também, né? Forma de físico, mas nós temos que ter
o entendimento que muitas vezes, sem entender, nós treinamos os nossos cães para fazer o que nós queremos de uma forma inconsciente. Então, quando eu chego para ele e falo, Rock, sai, sem que eu perceba, eu estou apontando, Rock, sai. Então, ele entende que esse comando aqui, sai, é para onde eu quero que ele vá. E sem que eu perceba, um dia eu treinei ele para isso. Entendeu? Da mesma forma, como eu chego para ele às vezes, desce, quando ele está subindo no portão, o portão lá do canil dele tem uma chapa, né? Uma chapa de cobre, ou perdão, de cobre, de zinco, para impedir daquela mijação e estragar o portão. Então, toda vez que ele me ouve, ele pá no portão. Então, ele vê alguma coisa e pá no portão. E às vezes ele fica ali, sacudindo o portão. E aí eu desce. Já se tornou um comando porque ele ligou o som que eu estou emitindo ao gesto. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam assim, poxa, Anderson, a linguagem falada e a linguagem pelo corpo, elas influenciam tanto assim? Claro que sim. Porque você já imaginou num treinamento, uma pessoa que está fazendo um treinamento de um Border Collie para uma apresentação, por exemplo, que a gente tem visto bastante na internet. Os cães fazendo maravilhas nas arenas. E aí o que acontece? Você já imaginou se você não treina o seu cachorro com a linguagem sonora, né? Vamos substituir a falada pela sonora, porque é um som que a gente emite para eles, mas a linguagem física, com o corpo, com as mãos. Então, por exemplo, você manda o seu cachorro ele ir lá para frente, né? Então, vai! Aí ele... Só que, paralelamente, você treinou ele para ele parar num determinado lugar. Então, como ele está correndo focado lá na frente, ele não vai enxergar a sua mão ou o seu corpo, o que a sua mão e o seu corpo estão falando. Então, você vai treinar ele com o seu corpo e com a sua fala, com o seu som, podemos dizer assim. Então, através daquele som, ele vai parar. Tem gente que treina, Anderson, mas o som... Mas a palavra, ela não vai fazer efeito para ele? Antigamente, eu provo que o que a gente fala não serve somente para nós, seres humanos. Também é uma forma mentalmente que a gente acaba se comunicando com eles. Só que sem que a gente perceba, o verbal também faz a gente gesticular, sem que a gente perceba. Então a gente acaba fazendo alguns gestos e o som que a gente emite acaba tendo um significado para eles. Então, como antigamente, alguns Dobermans, alguns cães, né, de alguns treinadores, eles eram treinados pelo apito. E como é que eles, se não tem nada falado, como é que eles atendiam pelo apito? De longe, eles atendiam por apito. Pelo apito e por gesto. Então, às vezes o teu cachorro está a 500 metros de distância. É um chão, né? Você vai gritar. Aqui! 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 Não. Principalmente se o vento estiver contra você. O cachorro vai ouvir, mas você vai ficar se esgoelando. Agora, o gesto, aqui, faz com que ele venha até você. Mas até então estava tudo muito simples. O problema é quando alguns seres humanos começam a fazer isso. Ó. Vocês conseguem ver? Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou tentando passar. Algumas pessoas estão colocando nos cães
né, principalmente na internet, algumas feições humanas que elas conseguem, tirando várias fotos ou em vídeos, pegando alguns pedaços, né, e transformando em características humanas. E isso acaba confundindo elas mesmas. Então, vamos, por exemplo, analisar essa primeira imagem aí, do garotão, que isso a gente enxerga na internet direto. Cachorro sorrindo. Feição de felicidade. Porque nós, seres humanos, a gente sorri, a gente está feliz. Não é verdade? Só que, nessa primeira imagem, o cachorro está mostrando o dente. O mostrar o dente do humano, você já imaginou se eu chego para uma pessoa na rua, eu estou com muita raiva e eu quero que ela saia de perto de mim? Já pensou se eu chego para a pessoa e faço assim, ó? O que ela vai pensar? Ou ele está muito feliz, ou ele está com fone no ouvido e está rindo de alguma coisa, ou ele é maluco. Só pode. Por mais que eu esteja... Aí eu estou sentindo dor. Porque eu estou com uma cara de raiva, a parte de cima raiva e a parte de baixo mostrando sorriso. Então eu estou trincando o meu dente, eu estou com dor. Isso, vamos pelos aspectos humanos que estão sendo colocados nos cães. Esse primeiro cachorro que está com o dente de fora, ele não tem nada de felicidade ali. Mas, na internet, está dizendo que ele é feliz. Que ele está feliz nesse momento. A imagem da direita. O husky siberiano com uma cara como se tivesse assim... E aí? É a cara dele. Vê se não é... Chega a ser engraçado. Mas vê se não é a mesma coisa. O primeiro tá assim. O segundo tá... O terceiro tá pior ainda. Aquela cara de... Oh! Né? O segundo ali tá abismado. O outro ali... o boxe ao lado... Mexeram, obviamente que mexeram nessa imagem do boxe um pouquinho, né? Mas tá com uma cara tipo... Nossa! O husky siberiano de baixo, né? Não é debaixo do boxe não, que embaixo não é o husky siberiano não. O vira-lata tá muito sem vergonha, sou eu. Mas o husky siberiano, o primeiro husky siberiano embaixo do cachorrão que a princípio estaria sorrindo, para as pessoas seria uma imagem de alegria. Oh, o cachorro tá alegre. Primeiro, cachorro quando tá alegre ele não faz essa cara. Não faz. Tá? E fora que existem situações em que nós conseguimos tirar algumas fotos em que parece que o cachorro está com um sentimento humano e com a feição dele como se fosse humano, rindo, né? Feliz. Não é bem assim. E aí ao lado desse carinha, nós temos o outro husky siberiano, que ele está como se estivesse com uma cara tipo... Te pego na esquina, você está me irritando. Isso são feições humanas. E aí, né, como uma forma de brincadeira, que eu já fiz essa brincadeira, tá? Mas não uma brincadeira de uma forma maldosa, tá? Uma brincadeira com um cliente meu, e aí depois ele mesmo postou e aí eu acabei repostando, né? Que é o Bulldog ali, como se estivesse tirando uma selfie, né? No caso, no meu caso, foi com um...
Agora fugiu, viu, gente? É o frio, não esquenta não, é o frio. Com um pug. Mas isso aí é montagem, né? A gente segura a patinha do cachorro, né, na direção da câmera, ou a gente coloca manda ele botar a patinha e a gente está com a máquina ali e a gente bate uma foto no momento. É um flash rápido. Mas isso confunde seres humanos. E os humanos acabam esquecendo que tem nada a ver uma coisa com a outra. Cães são cães, animais irracionais, porém, os instintos deles, para mim, estão bem próximos de um raciocínio. A natureza fala muita coisa para eles que acaba se tornando um raciocínio. Boa noite, pastora Gessimar, seja bem-vinda. Então, isso tudo acaba confundindo a gente. Por quê? As pessoas que estão fazendo isso não estão fazendo por mal. Mas elas, às vezes, elas não entendem que isso acaba confundindo o próprio ser humano. Por exemplo, a primeira figurinha ali que a princípio estaria sorrindo. Se o pessoal não sabia, eu vou dizer para vocês o que se passa atrás de uma brincadeira onde as pessoas fazem o cachorro sorrir. Então, ou sorrir ou então rosnar. Por exemplo, às vezes nós vemos alguns vídeos onde a pessoa chega assim, não vou fazer questões políticas aqui não, tá, gente? É mais para uma visualização de uns posts que estão sendo feitos na internet. Então o cara chega assim e fala assim, eu gosto do Flamengo. Aí o cachorro tá quieto. Mas o Vasco, quando o cara fala Vasco, aí o cachorro... Não, é o Flamengo, aí o cachorro fica na boa. Mas você já viu como é que o Vasco está melhorando? Gente, por trás daquilo ali, claro que existe uma brincadeira, alguém está fazendo alguma coisa para o cachorro fazer aquilo ali. Ou então, igual uma menina que ela fez, tudo bem, engraçadinho, para quem curte, mas já está se tornando um ciclo vicioso. A menina cantando assim, se você está feliz, dá um sorriso ao cachorro. Se você está feliz, dá um sorriso. Gente, todo mundo, bom, pelo menos se não sabem, agora sabem. Por trás da câmera tem alguém fazendo alguma coisa que faz com que o cachorro mostre o dente. Ou ele foi treinado, ou é alguma coisa que tira ele do sério. Por exemplo, o meu primeiro cachorro, que foi o Ralph, era um pincher com vira-lata, se você fizesse de longe 3 metros dele, se você fizesse assim, ó, ele mostrava o dente, mas arreganhava muito mais o dente do que esse primeiro aí. Só que ele abria aqui, ó, isso aqui tudinho. Parecia que ele estava sorrindo. Se naquela época tivesse a tecnologia de celulares, né, que tem hoje, esses negócios todos, né, redes sociais, eu poderia fazer alguns vídeos desse assim, brincando. Vários vídeos. Mas, com o conhecimento que eu naquela época já estava começando a ter, algumas coisas não tinham tanta graça. Né? Principalmente porque aquilo ali irritava ele. Né? Então, por exemplo, de tanto ver essas situações onde as pessoas estão confundindo as expressões do rosto do cachorro, podemos dizer assim, né, da cabeça do cachorro, como humanas, elas estão começando a achar que eles, sim, já teve pessoas que quase queriam bater boca comigo, que cachorro entende a linguagem falada, sim. Existem adestradores, inclusive, tá? São poucos, graças a Deus, que acham que os cães entendem linguagem falada, sim, e batem no pé. Beleza, respeito. Não bato boca, não vou bater boca e querer confrontar a pessoa naquilo que ela acredita. Então,
Elas estão confundindo tanto isso que acaba acontecendo exatamente isso aí, ó. Elas falam, o cachorro não entende nada, e por uma questão de olho no olho, tentar ler, é como se fosse assim, ó, eu não estou entendendo o que você está falando, nada. Mas eu vou pelo menos tentar no olho, olhando você fisicamente, tentar entender alguma coisa que você está falando. Então, por exemplo, essa senhora, vamos criar uma história, né? Provavelmente, ela poderia, criando uma história assim para ela, nesse momento, a gente poderia dizer assim, que ela está dizendo para ele que o que ele fez foi muito feio. Mas vamos ser sinceros, verbalmente falando, ela pode até dizer para ele que o que ele fez foi muito feio. Olha, o que você fez foi muito feio. Você fez xixi no meu sofá? Mas, sem olhar para o cachorro, você olhando somente para ela, você nota que a expressão corporal dela não tem nada de insatisfação. Não tem nada a ver com insatisfação. Ela está numa posição meio de dúvida. Isso não é uma expressão para o cachorro. Uma expressão segura para um cachorro. Então ela está dizendo uma coisa, ela está verbalmente querendo falar uma coisa, se ela acredita em linguagem verbal, mas o corpo dela está falando uma coisa totalmente diferente. E isso, por incrível que pareça, é extremamente normal acontecer. Porque eu conheço pessoas, tá? Que quando elas chegam, o cachorro pula em cima. Ai, não pula não! Não pula em cima não! Ai! Se o cachorro entendesse o que ela está falando, o cachorro ia falar assim, você é maluca? Você é doida? Porque você está falando não pula, sai de cima, ai, 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 mas o seu corpo está agitado, logo você está agitando a cabeça dele, e, paralelamente, você está expressando algo para ele com o seu corpo de que você está gostando sim. Não pula não, você está sorrindo, você está dando quase gargalhada. Você está agitando o cachorro. Não pula não, não pula não, não pula não. E aí? O que o cachorro vai levar em conta? O que você está falando, que ele não entende nada? Ou que o seu corpo está falando para ele que é o mais interessante, que é o que mais importa a ele nesse momento? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós queremos nos comunicar com o cachorro de uma forma falada, que a maioria das pessoas acreditam, mas eu bato pé firme e falo, eles não entendem linguagem falada. Ah, Anderson, mas quando eu mando meu cachorro para dentro, ele entende. Quando eu mando meu cachorro para fora, ele entende. Porque sem que você volto a dizer, sem que você tivesse algum entendimento para isso, você treinou ele para isso. Então, quando pequeno, você chegou para ele, você comeu meu chinelo, sai daqui, sai daqui. Primeiro, você alterou sua voz. Segundo, você está fazendo gesto. E terceiro, sem que você perceba, provavelmente você está andando na direção dele. Se você está andando na direção dele, o seu corpo está pedindo que ele se afaste. E aí, quando ele cruza a porta, você fecha a porta com raiva. Fica aí! Coisa feia! O até então fica aí, coisa feia, para ele não faz a menor diferença. O que fez a diferença para ele foi você alterar sua voz, que, volto a dizer, existem tons que você consegue fazer com que o seu cachorro se sinta reprimido. Existem tons que você faz com que o seu cachorro se sinta ameaçado, o que é muito perigoso, tá? E assim,
por isso que eu quis fazer essa live hoje, né? Isso a gente tem que tratar com muito carinho, porque uma coisa é você falar com uma entonação de voz para um cachorro de pequeno porte, de médio porte, um cachorro que é tranquilo. A outra coisa é você lidar com um cachorro que seja dominante, que tenha porte, ou até um vira-lata. Esse vira-lata, por exemplo, que eu coloquei aí, se ele se sentir ameaçado pela entonação da voz da dona, ele é capaz, sim, de rosnar. Se sentindo ameaçado, ele rosna, ele levanta pelo, porque excita, e ele acaba atacando. Mostra dente e acaba atacando. Às vezes nem dá tempo de mostrar o dente, ele abre a boca e vai para dentro. E esse cachorrinho aí do lado, eu coloquei isso só como uma forma de brincadeira. Tem algumas brincadeiras agora, né? Assim como a chamada, agora eu vou fazer algumas chamadas também com algumas brincadeiras, né? E eu coloquei como uma brincadeira, como se esse cachorro estivesse falando assim, uma orelha esticada e a outra dobrada e a cabeça de lado, como se fosse assim. O que você está falando? Não estou entendendo nada. Mas é isso. Eles não entendem. E pronto. Até que a medicina, os cientistas, né, quem quiser estudar isso, os especialistas, né, consigam provar que o cachorro não entende linguagem falada. E ponto. Entende? Então, assim, nesse outro caso aí, provavelmente, essa menina está no meio de um lugar, né, bonito, né, tem grama. E provavelmente, como o cachorrinho dela está solto, sem coleira, vamos imaginar que ele se afastou. Ele se afastou dela. Né? Numa brincadeira, alguma coisa, ele saiu, ela chamou e ele não voltou. Mas vocês conseguem ver a diferença, embora ela esteja falando com ele verbalmente, mas vocês conseguem identificar a diferença na expressão corporal da primeira para essa? Eu vou repetir a primeira. Ó, olha a expressão corporal dessa pessoa, mesmo ela falando, né, verbalmente falando, olha para a expressão corporal dela. Né? Agora olha para a segunda. Essa segunda, ela está olho no olho do cachorro, né? Não está de lado. Ela está com o mesmo gesto, do tipo, estou apontando, olho no olho, e estou apontando para chamar a sua atenção. Mas a expressão corporal dela é de insatisfação. Alguma coisa esse cachorrinho, esse cocker fez que chateou ela e ela queria demonstrar sua insatisfação pela atitude dele. Então vocês veem a diferença? Só que infelizmente, por exemplo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que uma coisa que é muito básica. Cachorro é cachorro e gente é gente. As pessoas precisam parar de tentar colocar nos cães informações que são humanas. Se você chegar para uma criança de 3 anos e disser para ela, desce da cadeira, ela vai entender. O cérebro dela vai processar isso e, obviamente, né, existe um entendimento para isso. Né? A criança também, se ela vê alguma coisa errada
durante a infância dela, a primeira infância dela, e depois você disser que é certo, você acaba sem querer confundindo um pouco essa criança. Mas depois que ela cair no entendimento, ela vai entender o que é certo e o que é errado. Mas os cães, eles sabem coisas naturais. Não é verbal. Então, por exemplo, se toda vez que o meu cachorro tentar entrar na minha casa, eu colocar o meu corpo na frente, fechar a cara, sem falar absolutamente nada, e olhar ele com rosto de insatisfação, vale mais do que eu falar. Não entra. E aí? Então, isso é que faz a diferença. Agora, por que foi que eu coloquei? Qual a única observação que eu posso fazer nesse slide que me fez colocar a imagem desse rapazinho aqui em cima, tapando os ouvidos. Não fale verbalmente. Obviamente, somos humanos, precisamos nos comunicar, né? Eu falo com meus cães, de vez em quando. Às vezes eu chego, Rock, sai, desce daí. Mas eu não falo como se ele fosse humano, eu falo porque eu sou humano. Eu preciso me comunicar de uma forma ou de outra, né? Às vezes a gente não reclama do carro, o carro fura o pneu, e se é hora de furar pneu? A gente está falando com um carro, um ser inanimado. Mas é a necessidade de nós humanos nos expressar. Só que os cães não funcionam dessa forma. Entendeu? Então a única coisa entre aspas, né, observação, que eu coloquei esse garotão aqui em cima, foi justamente isso. Falar o tempo todo, a não ser que você, sem que você tenha percebido, você, volto a dizer, você tenha treinado ele do tipo, sai, aqui, comigo, entra. Aí você já fez um processo de treinamento sem que você perceba. Mas fora isso, ele não vai te entender, não. Se eu chegar pro meu cachorro hoje, se eu chegasse pro meu falecido cachorro, o Kovu, bicho treinado, catiço, né? Segurança no limite. Mas se eu chegasse para ele e dissesse assim, Kovu, vai para dentro do carro porque nós vamos sair. Ele ia ficar olhando para minha cara. E qual é a comparação que eu faço com isso? O que eu mais vejo na rua. Para de puxar, você não está vendo que vai me derrubar? O cachorro está fazendo a menor diferença para ele. Isso a gente vê demais na rua. Sai da rua, seu idiota! Vai ser atropelado! O cachorro não está nem aí porque está sendo falado, ele não está entendendo. Agora, fala isso para uma criança. Aí ela vai entender. Porque ela raciocina. O cérebro processa. Entrou pelo ouvido, foi para o cérebro, informações neurológicas e tal. Mas, volto a dizer, ser humano é ser humano, cachorro é cachorro. Então, assim, se você quer que o seu cachorro ele consiga te entender de uma forma clara, você precisa ensinar a ele de uma forma clara. Se eu tiver de costa e meu cachorro tentar entrar em casa e eu disser fora, ele vai entender o som, não a palavra, ele vai entender o som, porque mesmo de costas, sem ele ler nada no meu rosto ou no meu corpo, ele já foi treinado durante o tempo que ele está comigo, que a palavra fora significa um comando sonoro para receber dele uma atitude. Então eu falo fora, eu quero que ele pegue o corpinho dele, ponha a pata dele pro lado de fora e
fora de casa. Mas ele foi treinado para isso. Se ele me puxar na rua, não adianta eu falar para ele, Rock, anda comigo, anda do meu lado, porque você puxa muito, porque você é muito forte, porque isso e porque aquilo, minha mão está doendo. Não está falando nada para ele. Nada. Né? Aí eu vou colocar essa outra, que essa é pior ainda, né? Que bom que não colocou nem o rosto da pessoa, porque de repente vai que a pessoa pega essa live, né? E fala assim, vou te processar porque você usou minha imagem. Eu não usei tua imagem, não sei nem quem você é, não dá nem para saber quem é. Mas aí, você pode notar que essa senhora, ela está reprimindo o cachorro de uma forma extremamente agressiva, a tal ponto que o cachorro está se sentindo ameaçado. E como é que você sabe disso? É só olhar, gente. Ela está de uma forma verbal, com a cabeça abaixada, com o dedo quase dentro da cara do cachorro, né? Insatisfeita com alguma coisa, mas ela provavelmente está levantando a voz. Isso muitas pessoas fazem. E aonde está o risco disso? Ela está próxima do cachorro. Ele só está entendendo que ela está insatisfeita com alguma coisa. E que ela alterou a voz. Porque a leitura que ele faz da linguagem verbal, para ele não faz a menor diferença. O que está fazendo a diferença para ele é a linguagem corporal dela e a entonação do som que ela está emitindo para ele. Então ela está com o dedo na cara dele, ela está com a cara nitidamente, cara de insatisfeita, ela está muito próxima, que é um risco muito grande, e o cachorro ele está com a orelha para trás, com a cabeça tipo... Ali ele não está com... Ele não está com medo, não. Se ele tivesse com medo, ele estava com a cabeça baixa. Não, ele não está com medo, não. Esse cachorro, ele está como... Existe uma expressão no vôlei, né? Que é uma expressão de espera, né? Então ele está numa... a expressão que eu posso usar para ele está numa posição de expectativa. Onde você não sabe o que o seu adversário vai fazer e você está esperando. Ele vai fazer o quê? No vôlei, né? Ele vai sacar, ele vai dar um saque viagem, vai dar aquele saque que agora, ultimamente, tem algumas pessoas que eles não dão nem... É um saque... é um saque cortada. Vem muita força. E aí, voltando para esse caso, ele está numa posição de expectativa. Então ela está gritando, ela está botando para fora toda a potência dela de insatisfação com alguma coisa que ele possivelmente fez, né? Só que ela está se arriscando porque na cabeça de quem faz isso, olhando para o cachorro, acha que o cachorro está entendendo. Você quando grita com uma criança, por que você fez isso? A criança fica assim. Só que isso para o cachorro não funciona desse jeito. A criança fica ali do tipo, não fala assim, tá? Foi desculpa, foi sem querer, eu não queria, não foi minha intenção. O cachorro ele não entende assim, não. O cachorro ele não entende dessa forma. O cachorro ele só entende, você está levantando a sua voz, você está alterado, a energia que você está mandando para mim não é boa, né? Embora insatisfeita por qualquer coisa, e você ainda está se arriscando porque você está próximo de mim, achando que o que você está fazendo com que eu me sinta culpado pelo que eu fiz e por isso eu estou com esse rostinho, essa carinha e essa expressão corporal. Ó o dedinho. Só que não. Isso é muito perigoso. Se você está insatisfeito com seu cachorro por conta de alguma coisa que ele fez e você pegou,
você chama a atenção dele, humanamente falando, você pode falar, falando. Nós temos a necessidade de nos comunicar. Mas o que mais faz efeito é você fechar sua cara, esticar seu corpo com autoridade. Gente, não é um teatro. Se a pessoa fizer um teatro para o cachorro ele vai ler e vai entender que é um teatro. Igual aquela brincadeira do ai, não pula em cima de mim, não, é um teatro. Ela fala uma coisa, mas o corpo fala outra. Então, como é que você está relaxado? De repente, a sua criança vai e quebra um vaso seu. Você vai ficar assim, aquela cara de paisagem? Não. Poxa! Ó, entendeu? Poxa! Tinha necessidade disso? Ó, você alterou sua voz, você deu mais entonação à sua voz, você teve uma expressão corporal de autoridade e você teve olho no olho. E por que com o cachorro a gente quer só falar? Quer enfiar dedo na cara do cachorro? O que faz mais efeito é, cachorro, vamos dizer assim, você está sentado aqui. Seu cachorro está agitado, passou e derrubou seu computador no chão. Ele fez... Vamos analisar, ele fez por mal? Não. Você precisa entender o porquê ele está agitado daquele jeito. Porque nós estamos em quarentena e ele não está gastando energia? Então sobra energia igual criança. Criança correndo dentro de casa, gritando dentro de casa. Está agitado. Essa agitação ela acaba se refletindo em alguma coisa. De alguma forma. Agora, o seu cachorro fez algo. Você pode ficar chateado com essa situação. O cachorro derrubou seu computador porque ele está agitado. É chato, né? Principalmente se o seu computador for uma nota, né? Mas qualquer valor, hoje em dia, qualquer dinheiro é dinheiro, né? Mas ele derrubou? Poxa, que coisa! Aí bota ali. Pronto. Ele continua agitado? Pega ele, tira ele do recinto onde você está. Pronto. Olha aí o que você... Mas, humanamente falando, o que eu tenho visto, olha aí o que você fez. Que coisa! Não para! Ah, só vive agitado. A culpa é dele? Se você acha que a culpa é dele e não sabe nem lidar com isso, você tem que repensar a questão de se você estava preparado para ter esse cachorro. Aí eu convido a você a assistir a nossa primeira live lá atrás. Nossa primeira live. Que fala como você gastar a energia do cachorro, como você brincar com ele, entendeu? Brincar com ele, porque cachorro não brinca, ele estuda o tempo todo, mas é uma brincadeira, né? Acaba se tornando uma brincadeira. E a forma como você deve se comportar com o seu cachorro. Aí você tem que ver, por isso que eu falo para as pessoas, gente, se você hoje está assistindo a nossa live e você não entende algo que eu estou falando, fala Henrique, beleza? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Então, se você não está entendendo alguma coisa que eu estou falando, como nós estamos em quarentena, tira um tempo, todo dia um tempinho, assiste desde a primeira live, vem de lá para cá que você vai entender o passo a passo do cachorro. Expressão corporal, pirâmide, tudo isso. Brincadeiras, como gastar energia, limpeza, tudo isso eu venho dando as dicas. Mas assim, precisamos entender, gente é gente e cachorro é cachorro. Só que ainda, para o nosso azar, ainda existem pessoas que acham que se um cachorro ele estiver no ambiente em que ele fez a besteira, ele, na hora de ser chamado a atenção, ele vai ligar uma coisa a outra. Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, eu pego esse pote aqui. Meu cachorro chegou, tirou a tampa do pote, comeu a tampa do pote todinho e já estava comendo e largou o pote para cá. Agora o meu pote ficou sem tampa. Né? Gente, isso não aconteceu. Só maneira de falar, tá? E aí o que acontece?
Aí eu fico chateado porque era um pote novo. Era um pote que minha esposa gosta muito. Então eu fiquei chateado com ele porque ele comeu essa tampa. Só que eu não sei nem que horas isso aconteceu. Aí eu chego pro cachorro, humanamente falando, eu chego pro cachorro, olha aqui o que você fez. Você comeu a tampa do pote que minha esposa mais gosta. Você é doido, cachorro. Agora eu vou ter que gastar dinheiro e comprar outro. E que não sei o que, blá 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 blá. Só tá chegando assim pro cachorro. Blá 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 blá. E o cachorro não tá entendendo porcaria nenhuma. Tá entendendo nada. Ele, a mesma coisa, ele pegou teu chinelo. Ele pega o teu chinelo, rói teu chinelo. Você não sabe, ele tá no ambiente onde aconteceu. Mas isso você não sabe nem que horas aconteceu. Você pega o teu chinelo e é a mesma coisa. Blá, 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 blá. Aí você mostra o chinelo. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. O cachorro não tá entendendo nada. Agora, pega ele no momento. Giovana, boa noite. Vou falar sobre isso também, Giovana. A Giovana aqui está colocando, né? Boa noite, você pode falar sobre ciúmes entre cachorros? A minha mordeu o meu outro cachorro. Falo sim, no finalzinho, a gente já está próximo do final, né? Mas eu vou dar uma pincelada nessa situação, tá bom? Então, assim, o que acontece? Se você não pega o seu cachorro, isso eu falo para todo mundo, para meus clientes, para meus amigos, para todo mundo. Se você não pega o cachorro no ato do problema, não adianta você querer chamar a atenção dele. Principalmente porque você vai esquecer que ele é cachorro, porque a sociedade está dizendo que o cachorro está quase humano, está virando humano. Então, você esquece que ele é cachorro. E aí você quer se comunicar com ele como se fosse gente. E aí? Não é por aí. Pegou no ato, por exemplo, estou aqui com um pote, com a tampa, ou tem alguma coisa aqui dentro. O cachorro chegou e é dele? Não. Então ele é para mexer? Não. Chamei a atenção dele, tirei o foco dele daqui e trouxe para mim. Você vê que eu não falei com ele. Eu fiz um som para tirar a atenção dele do que ele estava inicialmente e trazer para mim. Pego ele, coloco ele no cantinho da disciplina. Ou boto ele dentro do canil, dentro da casinha, ou em outro cômodo. Ou ponho para fora de casa, ou se ele já está fora de casa, prendo ele no canil. Gente, eu falo sempre, se você mora em casa, gente, faz um canilzinho pro cachorro. Ele não precisa estar solto o tempo todo. Eu vou falar sobre isso semana que vem. As coisas ideais para os cães, para um cachorro viver feliz. Então, Anderson, eu moro em apartamento, eu não tenho como construir um canil. Beleza, um cercadinho com gradezinha. Eu vou mostrar semana que vem na live. É um cercadinho que é baratinho e vou ser sincero. Na internet, tem no YouTube, vários sites, tem como fazer você mesmo. Então ensina como você fazer um cercadinho. Você consegue fazer um cercadinho com pouca coisa. E ali vai servir como cantinho da disciplina também. Ele vai entender que ele vai ficar afastado por conta daquele ato que você pegou ele naquele momento. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Expressão física e expressão corporal, expressão física e expressão verbal são coisas totalmente diferentes no âmbito animal, no ambiente animal.
é diferente, principalmente no que se trata humanos. Você quer ver? Vou dar um outro exemplo. A última vez que eu fui assaltado, isso já tem, graças a Deus, muitos anos, o cara chegou, apontou a arma pra mim, ele crente que eu ia ficar com aquela cara de, ai, que medo. Não, fiquei cara de paisagem pra ele. Do jeito que eu tô aqui, eu fiquei. Ai, Anderson, você se sente muito. Não, não, gente. É porque quando você não expressa nenhuma reação física, o cara fica com o pé atrás. O cara fica com o pé atrás. Eu me aproximo desse cara, eu não me aproximo. Se eu tô com uma arma de brinquedo, eu tenho que impor mais. Porque o que mais ladrão faz, você nota, que hoje já é algo mais sutil. Mas antigamente, né, um tempo atrás, não antigamente, mas um tempo atrás, eles colocavam a voz dele muito... Ei, 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 ei! Perdeu, perdeu, perdeu! Você nota que hoje em dia eles estão se expressando muito mais fisicamente do que verbalmente. Então o que eles fazem? Eles mostram logo que estão armados. Ó, tô armado. E aí você já pensou se a polícia chega no momento que ele está fazendo assalto e fala assim, igual aquele filme do Academia de Polícia. Ei, mãos pro alto. Você está preso, solta a arma. Não, a polícia joga a voz lá em cima, expressão corporal de ameaça, mostra que ele está armado e a expressão corporal do policial sempre é contra um bandido. Ou você larga e se rende, ou você corre um sério risco de não ir para casa. Para casa de maneira de falar, né? Para nova casa, né? Então, ele impõe logo a voz. Só que para o cachorro isso não faz... Não funciona desse jeito. Humano é humano, cachorro é cachorro. Então não adianta verbal, tanto verbal, quando ele entende muito mais o seu corporal. Tá certo? Então, vamos para o nosso último slide. Esse sim, essa situação sim, é uma situação, podemos dizer, saudável para ele, para os cães. Então, por exemplo, aqui em cima, temos essa questão desse senhor fazendo um gesto, provavelmente ele é um adestrador dos antigos, né? Porque o cachorro está bem focado, o rabo está esticadinho, o cachorro está ali, ó, tipo, o que você quer? E ali é um comando para ele ficar. Muitos cães eu treino muito pouco falado. Muitos cães hoje em dia eu treino muito pouco falado. Até o nosso amigo Carlos, né? Como eu falei um tempo atrás, o Carlos ele é um cliente meu, né? E amigo também, que eu treino o Rottweiler dele, né? Até antes da quarentena. Agora, infelizmente, tem que aguardar a quarentena acabar. Mas quando eu chamo ele para andar junto comigo, eu não falo junto. Não falo. Eu pego ele e vou. Quando eu vou fazer a curva com ele, se fosse antigamente, eu viraria para ele junto. Fiz a curva. Junto. Não. Ele vem. Quando eu paro, eu não falo alto. Não. Eu paro. Agora, se eu quero que ele fique na posição que eu preciso dele, eu vou para... Ele está aqui. Eu vou para a frente dele. Eu saio do lado dele. Eu vou para a frente dele. Fica. Esse é o gesto que ele vai aprender. E o gesto seguinte, né? Desculpa, eu fiz para o lado contrário, porque aqui é invertido. Então, no caso do boxe, isso é um gesto é um comando de
Atenção. Atenção para mim. Esse é o correto. Então, gente, o meu objetivo com a live de hoje é justamente isso. É mostrar o perigo da expressão verbal que os seres humanos estão começando a acostumar a ter com os cães. Enquanto isso, os cães estão muito mais preocupados com a expressão corporal dos humanos. Agora, a expressão corporal de um cachorro, em comparação com o do humano, tem muito mais expressão. O cachorro ali, quando ele vai caçar, ele, patinha na frente, patinha atrás, levemente abaixado, as patas de trás preparado para dar aquele impulso inicial e eles, correr atrás da presa. O cachorro, quando ele... Bulldog, gente, a expressão do bulldog ele é muito expressiva. O bulldog é dado como um marrentinho, né? Ele tá sempre assim. Então ele está sempre vendo dizer que ele está sempre por cima. Aquilo é uma expressão corporal. Agora, nós temos que ter cuidado com essas confusões que estamos criando. Humanos entendem verbalmente, mas cachorro não entende. Até que me prove o contrário, algum estudioso prove o contrário, que até então não. Tá? Existiu uma enquete aí que disseram que não sei quem, não sei lá da onde, descobriu que os cães entendem sim a linguagem verbal. Mentira. Eu fui correr atrás e é mentira. É fake. Se entendesse, poxa, ia ser ótimo. Rock, já pensou que bonito? Rock, faz o meu lanche. Maravilha. Rock, vai ao banco para mim. Que beleza. Gente, assim, muito cuidado. Cuidado quando você chamar a atenção do seu cachorro. Não vai muito perto dele. Não coloque o rosto perto dele. Porque o que você está falando na cara dele, para ele, tanto verbalmente falando, para ele não está nem aí. Ele só está entendendo que você está entoando a voz, que você está insatisfeito com alguma coisa. Mas ele não está entendendo o que ou com o que você está insatisfeito. Ele só sabe que você está aproximando o rosto dele. E quando você aproxima o rosto próximo de um cachorro e olha no olho dele, você está desafiando ele. E olha, cuidado porque ele pode aceitar o desafio. E aí é que está um dos perigos. Então, entoar a voz para cachorro, gritar com cachorro, bater pé para cachorro. Gente, não faz isso. Bater pé para cachorro. Sai daqui! Você está chamando ele para te morder. Bater pé para cachorro nada mais é do que uma ameaça. Por isso que muita gente é mordido na rua. O cachorro vem, sai daqui! Aí o cachorro vem para cima de você. É mais fácil você ficar parado olhando para a cara dele de frente para ele. E andar na direção dele devagar. Ele ia dar meia volta. Rapidinho. Você não precisa correr para cima dele. Se você correr, ele vai correr mais ainda de você. Mas se você só andar na direção dele, ele vai entender que você quer, dá licença. Tá? Então, assim, menos fala, mais atitude, mais expressão corporal. Se vocês quiserem, vocês podem colocar nas lives, no final das lives, vocês podem colocar, ou durante mesmo, alguma coisa tipo aqui, Fala Zélia, tudo bem? Juliana, sejam bem-vindas. Igual a Giovana aqui colocou, né, a respeito de uma dúvida dela. Então, vamos ficar atentos. Cada coisa é uma coisa. Cachorro é cachorro, gente é gente. Não, a minha opinião quanto ao que
que as pessoas falam com os cães, para mim. Agora, se me perguntar, se perguntar minha opinião, aí são outros 500. Né? Às vezes eu vejo aqui o pessoal aqui na rua, para de me puxar, você está quase me derrubando, o cachorro continua puxando, não fez diferença, não vai fazer diferença. Agora, eu vi uma vez entre aspas, né? Um momentinho de 1 segundo de acidente que a pessoa conseguiu fazer o cachorro entender. E aconteceu por acaso. O cachorro estava puxando. Quando ele parou, aí a dona estava sendo arrastada. Quando o cachorro parou, no mesmo momento que o cachorro deu uma paradinha, diminuiu, e deu uma parada para fazer xixi, a dona deu um puxão nele. Para de me puxar! Ele tomou aquele tranco, a atenção dele se voltou para ela, ele parou de puxar naquele momento. Aí ele saiu mais devagar. Mas logo depois ele notou que ela não tinha firmeza, ele voltou a puxar. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença para os cães. Tá certo, gente? Eu espero que eu tenha contribuído aí com essas informações. Gente, cuidado, não confundam. Cachorro não entende linguagem verbal, não entende, tá? Até que surja algum estudo que prove 100%, mas até então, cachorro não entende linguagem verbal. Tá certo? Cuidado quando você chamar a atenção do seu cachorro. Cuidado quando você falar muito próximo. Não fala perto do seu cachorro, principalmente se você estiver insatisfeito, porque sua voz vai estar diferente, você vai estar fazendo gestos, você vai estar confrontando o seu cachorro muito de perto. E ele pode entender isso como desafio e ele vai aceitar o desafio. Cachorro mostrando o dente não está sorrindo. Não está sorrindo. Cachorro mostrando o dente não está sorrindo. Tá? Então, fica aí as dicas, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Beleza? E agora, no finalzinho, né? Eu sempre agora, no final, é uma novidade, né? Sempre no finalzinho, nós estamos aí 8h43. Nesse finalzinho eu vou responder aqui a pergunta da Giovana. A respeito de ciúmes entre cães. A minha mordeu o meu outro cachorro. Então, Giovana, a questão é o seguinte. Primeiramente, eu precisaria de algumas informações, tá? Mas eu vou tentar colocar de uma maneira de uma maneira assim que você consiga visualizar que pode ser a sua situação. Se não for, você pode mandar a pergunta de novo, mesmo que já tenha acabado a live, tá certo? Que aí eu vou te responder. Então, o que acontece? Questão do ciúme do cachorro, ele tem várias situações que pode desencadear um ciúme. Exemplo, síndrome do filho único. Se você, de repente, você tinha um cachorro e, de repente, a atenção toda sua era para aquele cachorro. E, de repente, pode chegar um outro, ou mais novo, ou filhote, ou adotado, que tirou um pouco a atenção daquele cachorro, daquele primeiro cachorro. Então, ele pode, sim, sentir ciúme. Entendeu? E criar com isso uma briga, tá? E aí, existem maneiras de você ensinar ele que isso não é verdade, tá? E aí é a mesma coisa do que você dizer para uma criança que agora ela tem um irmãozinho e que a atenção é dividida. Você não perdeu a sua atenção. Eu apenas dividi a atenção. Então, se, por exemplo, se você tem um controle sobre os dois cães, você pode prender um em um lado e outro de outro lado, né? Um na direita e um na esquerda, de forma que eles não consigam se confrontar de frente, mas que você consiga, com as mãos, acessar os dois. Então, por exemplo, você vai dar atenção para os dois ao mesmo tempo. Carinho aqui e carinho aqui. Vai fazer carinho nos dois ao mesmo tempo. Você vai falar com os dois ao mesmo tempo. Oi, 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 fulaninho, oi, fulaninho.
Atenção para os dois. Você vai pegar, na hora de colocar a comida, você coloca a comida para os dois ao mesmo tempo. Ah, Anderson, mas não tem como, porque às vezes eu coloco comida para um lá e eu do outro lado, do outro lado. Beleza, então o que você vai fazer? Você vai pegar quem está criando o problema, ele vai comer, ele vai ser o segundo a comer. Porque ele está se sentindo muito por cima da cocada preta. Isso é uma outra opção, tá? Então, se esse segundo ele é dominante, ele está querendo impor ao outro submissão através de uma briga, isso acontece muito. Então você vai tirar ele do. É igual a pirâmide, né? Te convido até a assistir a primeira e a segunda pirâmide de hierarquia, que é importante quanto a essa questão que você está passando também. Então, se eu, por exemplo, o meu cachorro mais velho, ele está se sentindo menor ou com menos atenção do que o mais novo que chegou, e o mais novo é que mordeu o meu mais velho, eu chego e dou comida ao meu mais velho primeiro, boto para ele aqui e vou lá e coloco para o mais novo. E isso com o passar dos dias, mas na hora o ideal é que os dois comam ao mesmo tempo. Entendeu? Na hora de passear com os dois juntos. Um na direita e um na esquerda, seguros. Eles têm que ficar... você, por exemplo, aqui você está com os seus cães, você tem que estar aqui, ó. Eles, de uma maneira que eles não consigam se pegar aqui, ó. Se tiver na frente aqui, ó, eles se pegam. Se eles estiverem atrás, eles se pegam. Então você tem que estar no meio. Eles não se pegam. E aí você afasta eles um pouquinho com os seus braços. Tá certo? Uma outra questão é assim, se você de repente tem o caso... porque a questão do ciúme, gente, entre cães, é um leque muito grande. Um leque muito grande. Eu vou até, aproveitando a questão aqui da Giovana, eu já vou adiantar de repente a nossa live, sem ser essa semana que vem agora, né, que já está pronta, né? Mas a da outra semana eu vou falar a respeito sobre ciúme dos cães, tá? Que é um leque muito grande. Então, assim, uma outra questão é ciúme entre fêmeas que estão no cio. Aí não é bem um ciúme. Aí a gente já entra numa questão de hormônio. Entendeu? Isso é mais para pincelar. Mas no seu caso, pelo que você colocou aqui, um cachorro mordeu o outro. Creio eu que sendo dois, provavelmente sendo machos. Tá? No caso dos machos, tá? Um macho mordeu outro macho. No meio animal, existe uma hierarquia. Então, vamos lá para o Polo Norte. Os cães que puxam trenó. Aquele cachorro que está lá na frente, ele sempre será o mais dominante. Sempre. Ele vai lá na frente. E ninguém vai tentar disputar liderança com ele. Porque se tentar, vai ter uma briga, eles vão se degladiar ali até um perder ou desistir. Ó, para mim deu, já apanhei bastante, já entendi que você é o líder. Porém, quando você tem um cachorro que é mais novo e o seu mais velho já está começando a entrar numa idade onde já se nota entre os cães, o ser humano raramente o ser humano consegue entender isso.
mas, avaliar isso. Mas os cães, eles conseguem pegar isso no ar, muito rápido. Olha só, você está começando a ficar, você sempre foi o dominante, você sempre foi o territorialista. Mas eu já estou notando que você está começando a perder o seu vigor. Então, eu preciso te bater, a gente precisa entrar em um confronto para que eu possa tomar de você essa liderança. Então, eles acabam brigando. Eles brigam, muitas vezes brigam feio, né? Até entender que quem ganhar vai estar no reinado. E assim sucessivamente. Agora, a questão, uma outra questão também pode ser questão que você tem 2 dominantes dentro da casa. Entendeu? Você pode ter isso. Você pode ter problema com 2 dominantes, 2 machos dominantes dentro da casa. Você pode ter problema de guerra hormonal. Alguma cadela na área onde você mora entrou no cio. A 1 quilômetro de distância, os seus cães conseguem sentir no ar. Então, por eles morarem juntos, eles podem entrar numa guerra entre eles, achando que vão ter acesso a essa fêmea que em algum lugar entrou no cio. E aí eles acabam brigando por questão hormonal. Entendeu? E assim, existem outras situações. Tá? Isso assim é um leque muito grande, igual eu falei, é um leque muito grande. O ideal, assim, até para, se você quiser, tá? Te convido a fazer um histórico para mim de como começou, quando começou, se começou agora, se você conseguiu perceber o momento que aconteceu. Me passar esse relatório, porque aí o que acontece? A live da semana sem ser essa semana que vem, a outra, quando eu fizer essa live a respeito de ciúme, no caso eu posso usar o seu exemplo, né, na live. E aqui ela colocou, eu tenho um poodle de 10 anos e há 2 anos adotamos uma cachorrinha. Ó, um poodle de 10 anos e há 2 anos adotamos uma cachorrinha, que é uma mistura de pitbull. Nunca tivemos diferença entre eles. Sempre ficam juntos e nunca brigaram. Nunca brigaram. Mas de uns tempos para cá, minha cachorra, a que chegou depois, tem sentido muito ciúme do meu cachorro com o meu outro de 10 anos. Tá aí o que eu falei. Sem querer eu respondi. O seu cachorrinho de 10 anos, ele já está perdendo o vigor. Através de estudos, né, alguns estudos até então, a cada 1 ano do cachorro equivale a 7 nossos, então fazendo a comparação, o seu poodle deve estar com 70 anos, né, um pouco mais, né? E a sua cachorrinha com 2 anos está com 14 anos ainda. Então não é uma questão de repente a sua cachorrinha, ela pode ser, até porque a raça Pitbull, independente dela ser misturada ou não, mas tem ali a genética do Pitbull colocado ali dentro, ela pode ter sim um sintoma, um sentimento de dominância. Tá? E relembrando que alguns Pitbulls não se dão bem com outros cães. Mas, como começou agora, provavelmente isso é por conta do seu outro cachorro já está perdendo o vigor. Então não é questão de ciúme, é uma questão de que ele precisa perder o reinado dele para ela. Entendeu?
Só que assim, não é legal isso dentro de casa. Por quê? Volto a falar, pirâmide. Quem tem que estar no topo da pirâmide são os donos, a família, humanos. E os cães, eles precisam entender que eles não podem ficar brigando por conta disso, por conta de atenção. Entendeu? Então, quando isso acontecer, orientação que eu te dou. Você pega a que está criando o problema e você tira ela de cena para ensinar. Mas agora, no momento em que ela está criando o problema. Entendeu? Aí, por uma questão de humano, você pode chamar ela, a atenção dela de uma forma que você mostre a ela, que você faça uma comunicação para ela de que você não está gostando da atitude dela. Então, ela, por exemplo, você está aqui quietinho e, de repente, ela rosnou para o seu cachorro, você chama a atenção dela. Ó, não é? Ei, para, coisa feia. Não. Linguagem. Ó, tô neutro. Tô tranquilo, tô vendo minha televisão. Meu poodle tá aqui, minha pitbull tá aqui. Minha pitbull começou. Olha como muda. Ó, mudei. Ó, atenção em mim. Pego ela, chamo a atenção dela e tiro ela de perto de mim. E volto aqui. Ele não fez nada. Ele tá aqui na dele. Agora, tem que também saber se o seu poodle não tem mania de ficar subindo em cima de você. Entendeu? Porque se ele sobe em cima de você, aí são outros 500. Por isso que eu falei, é um leque muito grande. Tá bom? Mas aí você pode colocar isso no histórico para mim. Se você quiser, eu vou até adicionar aqui para vocês, tá? Meu telefone de WhatsApp, tá? Para que vocês possam mandar dúvidas diretamente para mim, que possa contribuir para a nossa live de semana que vem, da outra semana. Então, assim, gente, muito cuidado. Muito cuidado quando você tiver com seus cães, justamente por conta disso. Porque, às vezes, você não faz por mal, mas por você não saber como expressar de uma forma saudável para o seu cachorro que ele não é o preferido, que ele não manda em você, que ele não é o seu dono e coisas do tipo, não tenta decifrar muita coisa. Então, ó, tá aí, gente. Meu telefone, o WhatsApp, tá? É o 21 96996 1176, tá? Vocês podem mandar as perguntas de vocês para aí também, tá? Que possa contribuir com essa nossa a outra live, tá ok? Então, assim, Giovana, eu espero que eu tenha conseguido te explicar, tá? E te convido a estar assistindo as nossas outras lives, tá? As antigas, quando você tiver tempinho, pegar desde a primeira live e vir acompanhando, porque aí é um conjunto, né? E aí, e te convido também a estar assistindo as nossas próximas lives também, tá? Porque assim, o meu objetivo aqui é igual eu falo desde o início, não vou empurrar curso para ninguém, ó, terceira live, vou empurrar o curso, não sei o que, vou empurrar curso, não, o meu objetivo aqui é trazer conhecimento, compartilhar conhecimento com vocês, tá certo? Outros métodos de você afastar, outros métodos de você
entre aspas, botar o cachorro no cantinho da disciplina ou botar ele no lugar dele. Nessa próxima live referente a ciúmes, eu vou estar colocando isso bem mais profundo, tá certo? E te peço também que, se puder, compartilha com o pessoal, convide o pessoal que você conhece, que tenha cachorro, né? Porque aí as próximas lives eu posso estar montando justamente em cima do maior quantidade de dúvidas que tiver a respeito de um assunto. É o que eu tenho feito ultimamente, né? Justamente essa que eu fiz hoje foi justamente por conta disso, que eu notei que tem muita gente com dúvida a respeito. Poxa, eu falo com o meu cachorro e ele não me entende. Ele não entende, ué. Ele não raciocina. Tá certo, gente? E aí, o nosso amigo Carlos colocou aqui uma pergunta dele. As fêmeas podem ser dominantes? Sim. Existem fêmeas que são mais dominantes do que machos. Eu já vi muita fêmea bater em macho. Já vi muita fêmea. Eu já vi fêmea de vira-lata batendo em macho Rottweiler. Já vi fêmea de vira-lata batendo em Rottweiler. E fêmea que é metade do Rottweiler, gente. Já vi muito, sim. Isso dominância. A dominância ela não está ligada diretamente a raças. Dominância não está diretamente ligado a portes. Para vocês terem ideia, eu já vi chihuahua, toquinho, do tamanho desse mouse aqui. Não chega tanto. Mas pequenininho, mandar num cachorro de porte grande. Ele latia, ele rosnava, o cachorro de porte grande não chegava nem perto da água. E aí o dono me chamou, porque muitas vezes, vamos dizer a raça logo, né? O fila brasileiro dele não comia enquanto o chihuahua não deixava. Como é que é isso? Porque o chihuahua era mais dominante do que o fila. Mas existia uma outra observação também. Em compensação, quando existia qualquer barulho diferente, o fila ia primeiro resolver, ver quem era, e o chihuahua corria para dentro. Então, o que acontece? Embora o chihuahua fosse mais dominante do que o fila, mas o fila era mais territorialista do que o chihuahua. Entendeu? É muito diferente. O mundo dos cachorros, gente, é muito grande. É muito grande. Tá certo? No caso eu consegui responder. A dominância não está ligada diretamente ao sexo. Tá certo? Então, gente, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? Tirar dúvidas. Passei até um pouquinho do horário, mas eu vou fazer o seguinte. A nossa live sempre começa às 7h30 em ponto, tá? Só uma vez que aconteceu um atraso de 2 minutos por conta do equipamento. Mas agora eu vou deixar sempre o finalzinho, né? Eu tento sempre fazer a live de 7h30 até as 8h40 no máximo, tá? E aí eu vou, a partir de agora, estender um pouquinho mais até as 9 para a gente poder tirar algumas dúvidas aleatórias a respeito de cães. Tá certo, gente? Então, ó, um grande abraço. Qualquer pergunta referente à dúvida de cães, tá certo? Podem mandar durante a semana para esse número aqui embaixo, tá ok? 21 96996 1176, tá? E aí eu vou estar montando ali a live, tá certo? Não vou responder diretamente no WhatsApp, eu vou responder na live, certo? Porque, como eu falo, uma dúvida de um, de repente, é a dúvida do outro. Mas se ainda assim ainda tiver alguma dúvida, aí, após a live, a pessoa pode entrar em contato comigo que eu respondo, tá certo? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês.
tá? Estender um pouquinho hoje, porque a partir de hoje eu vou estar abrindo esse espaço após a live, tá certo? E assim, compartilha, gente. Compartilha para tudo quanto é lado, para todo mundo que você conhece que tenha cachorro, porque assim, é de coração que eu estou fazendo isso, tá certo? E tem muita live aí de artista, de músico, de outros profissionais, mas o meu objetivo aqui é isso, é passar para vocês as minhas experiências, fazer vocês repensarem a respeito de algumas atitudes que vocês podem estar tendo sem pensar, né, achando que o seu cachorro está entendendo e de repente não está entendendo, evitar que vocês corram riscos, assim como a família de vocês. Tá certo, gente? Um grande abraço, saúde para todos vocês, fiquem com Deus. E ó, quinta-feira, 19h30, Facebook, Gênesis Adestramento Creche Hotel. Compartilha para geral. Quanto mais pessoas souberem, mais cachorros ficarão felizes. Fui!